O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquela noite, naquele dia, o primeiro da semana, estadas fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a alegria desse dia para nós deve dar início a nova história, uma nova caminhada, uma nova perspectiva de uma vida sem a presença física do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós somos provocados a olharmos a presença do Espírito Santo sobre nós. E vamos entender bem. Os discípulos estavam ainda atordoados de tantos acontecimentos, desde a cruz até a ressurreição. Sentimentos novos eles experimentavam. A cruz, ou seja, alguém que eles admiravam, amavam, foi posto numa cruz, e esse mesmo que eles amavam, admiravam, retornou, ressuscitou. E aqui começa as dificuldades, porque eles ainda estavam, diz o texto da palavra, ainda estava com medo. Mas eles conheciam Jesus. Eles ficaram muito alegres, muito felizes quando Jesus surgiu, apareceu. E no entanto, eles ainda estavam com medo. Mas por que o medo? É falta de confiança? Por que o medo? E aí nós vamos compreender que eles ainda não receberam o Espírito de Deus. O que nós precisamos entender, muitas vezes também nós somos alvejados pelo medo. Por exemplo, às vezes nós temos medo de sermos sinceros, porque quando eu fui sincero, eu me dei mal, e aí eu tenho medo de ser sincero. Talvez o medo de tomar posição, eu preciso tomar uma posição diante dessa situação.
e aí eu tenho medo, porque eu já tomei uma posição um dia, uma vez, e me dei mal. Talvez o medo de dar um anúncio a alguém, de dizer para alguém, fazer uma exortação a alguém. Então o medo, ele pode ser um caminho de paralisia, nos deixa paralíticos, no sentido de nos impedir de fazer aquilo que precisávamos fazer. E aqui, amados irmãos, nós somos alvejados por essa falta de coragem. Muitos de nós, às vezes, filhos amados, passamos por muitas situações nas nossas vidas, e situações essas que nos deixam paralíticos, paralisados, adormecidos. E exatamente aqui a palavra de Deus vai dizer que Jesus entrou naquela casa uma vez, com as portas fechadas, e hoje, no dia de Pentecostes, entra de novo naquela casa com as portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. E Jesus entra, e ali ele sopra sobre eles. A ressurreição de Jesus não deu coragem para eles. A ressurreição do Senhor não despertou neles a confiança, não despertou neles a certeza, a segurança de estar com o Senhor ressuscitado. Venceu a morte. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, e ao soprar sobre eles o Espírito Santo, eles são envolvidos de uma alegria perene, de uma força, de uma coragem. Amados irmãos, nós precisamos reaprendermos a clamarmos o Espírito Santo de Deus, que está em nós, que nós já o recebemos no batismo, está em nós. Porém, muitas vezes o medo não nos deixa clamarmos ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer agir em nós, e é preciso clamar o Espírito Santo de Deus. Entendo o que eu digo, meus filhos. Nós muitas vezes, se não agimos no Espírito Santo de Deus, agimos apenas pelo instinto. O ser humano tem um instinto, o ser humano nasce com um instinto. Nós estamos além do ser humano, nós temos além, nós temos o Espírito Santo de Deus, que faz a diferença do homem que age pelo instinto, do homem que nasce pela graça e que age pela graça do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos aprender a clamar o Espírito Santo de Deus. Está precisando tomar uma decisão? Ore ao Espírito Santo. Precisa resolver um problema?
Ore ao Espírito Santo. Precisa fazer uma exortação ao filho, à filha, ao esposo, à esposa. Ore ao Espírito Santo. Pois bem, nós precisamos parar de exortar alguém pelo instinto, porque nós não precisamos do instinto humano, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós agimos na carne, e quem age na carne tem 100% de chance de errar, mas quem age pelo Espírito Santo de Deus tem 100% de chance de acertar. Agora, amados irmãos, entendo o que o Padre está dizendo. A ação do Espírito Santo, ela precisa ser repetição. Por exemplo, ninguém que quer emagrecer, por exemplo, eu preciso perder um pouco da minha barriga, que já está um pouco avantajada, eu preciso perder, mas se eu não exercito, e se eu não repito o exercício, e seja com muita força e coragem, porque a preguiça, o nosso instinto preguiçoso funciona, e se eu não exercitar, eu não vou ter a qualidade que eu queria ter. E tudo que você hoje quis na sua vida, o que na tua vida, eu pergunto, o que na tua vida você conquistou e que foi instantaneamente? Tudo foi a partir de um processo. Foi uma casa que eu tanto desejei, eu economizei, eu fiz isso, depois de 15 anos eu conquistei. Uma gravidez não se dá menos de 9 meses, talvez 6 meses, é claro, quando é prematuro, quando é apressado, né? Porém, tudo tem um tempo, e porque nós queremos rezar o Espírito Santo, e agora tem que acontecer exatamente agora, também o Espírito Santo age através das nossas repetições. Eu preciso clamar o Espírito Santo de Deus, eu preciso insistir com o Espírito Santo, eu preciso parar e treinar a minha ação no Espírito Santo de Deus. Os discípulos, quando oraram ao Espírito Santo de Deus, eles não sabiam o que estava acontecendo com eles não tinham intimidade com o Espírito Santo, e Jesus os apresenta o Espírito Santo de Deus, e eles começam a agir a partir do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo que deu a Pedro a coragem de proclamar que Jesus é o seu Senhor. Assim também é o Espírito Santo de Deus que dá coragem a cada um de nós de reconhecer Jesus na Eucaristia. Sem o Espírito Santo, nós olhamos para o altar e não vemos Jesus, porque nós estamos no racional, no instinto, e o instinto não deixa nós vermos aquele que é. Por isso, amados filhos, a coragem que vem do alto, que vem do Espírito Santo, nos faz realizar as maravilhas. A coragem, e é preciso pedir o Espírito Santo. Quantas pessoas que tiraram carteira de motorista e hoje tem medo de dirigir? Ora, peça o Espírito Santo essa graça.
Peça o Espírito Santo. Se você vai ao médico fazer um exame ou uma consulta, ore ao Espírito Santo antes. Em tudo que vamos realizar, não podemos deixar de clamar o Espírito Santo. Ele quer ser clamado, ele quer agir em você, ele está em você, mas você está adormecido, paralisado, e paralisa a ação do Espírito Santo. Então hoje nós queremos, amados filhos, amadas irmãs, queremos hoje deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós, clamarmos o Espírito Santo dia e noite. Amados irmãos, a nossa vida é assim. De manhã nós estamos muito bem, à tarde nós estamos. Dormimos mal, de manhã já acordamos bem, muitas vezes nós não estamos bem todo dia, toda hora. É preciso clamarmos o Espírito Santo, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá vitalidade, que faz com que nós aprendemos a lidar com as difíceis realidades que vivemos, que nos ensina a ser mãe, que nos ensina a ser pai, é o Espírito Santo. Das mais difíceis situações, é o Espírito Santo que nos ensina. Então hoje, amados irmãos, percamos o medo, não deixemos que o medo nos paralise. Ore constantemente, insistentemente ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.